Olá, boa noite. Quem já tá entrando, seja bem-vindo. Vou aproveitar esses minutinhos onde nós estamos começando e vamos enviando para outras pessoas. Boa noite quem tá entrando, João, Fazinha, G. No hablo espanhol. Não falo espanhol. Infelizmente. Vamos ver se alguma coisinha você consegue captar do português. Você fala português? Boa noite, Thalita, Rosa, Pati. Sejam todos muito bem-vindos. Se você acha legal, hoje eu coloquei título, gente. Vocês viram que máximo para aparecer para as outras pessoas. Então, nós vamos falar de medo, ansiedade e estresse. Então, se você acha que isso pode ser útil para alguém que você conhece, já aproveita esses primeiros minutinhos e envia para outras pessoas. Aí tem um aviãozinho, pimba, envia. Se você já enviou, aperta o coraçãozinho, porque vocês sabem que existe aí as métricas do Instagram. E se você, clica aí, ele vai enviando para mais pessoas o recadinho lá, né? Então, vai mandando. Hoje nós vamos falar disso. Que bacana! Olha, nós temos alguém aí do Marrocos. Seja muito bem-vindo. É uma pena que eu não falo espanhol, quem sabe, né? Seja o universo tá me colocando aí para eu falar essa língua tão linda, mas ainda vai ser só no português mesmo, tá bom? E aí, como vocês estão? Quem tá entrando, como vocês estão? Vocês que estão aqui entrando votaram, vocês viram que eu pus uma enquete lá nos stories, né? O que vocês queriam? Se vocês queriam que eu falasse de Ho'oponopono, de ansiedade ou tinha mais alguma outra coisa lá. Enfim, acabei fazendo um compilado, porque me mandaram também na caixinha que queriam sobre medo, tá? Que queriam sobre medo. Então, vou falar um pouquinho dessas 3 vertentes: o medo, a ansiedade e o estresse. O que eles têm de comum e o que eles têm de diferente. E como que a gente faz para tentar combater isso da nossa vida, né? Que a gente não precisa, é o mal do século, mas eu não preciso comprar essa crença que a gente chama de crença social. Porque é uma crença que tá aí, né? As pessoas estão com essa crença de que é o mal do século. Todo mundo tem que sofrer disso. Mas a sua mãe não falava que você não era todo mundo? A minha mãe falava. Quando eu falava assim, mãe, deixa eu ir na boate, ela falava, não. Aí eu falava, mãe, mas todo mundo vai. E ela falava, você não é todo mundo, né? Então pega isso que a sua mãe falava pra você lá atrás, que você não é todo mundo, e você não precisa ter essa crença aí social. Oi, Vitor! Seja bem-vindo, muito bom. Marília entrando, seja bem-vinda. Silvia Laurindo. Você é parente aqui da Thalita Laurindo? Nós temos uma Laurindo aqui, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que vocês interajam comigo, perguntem. Eu gosto de pergunta. Não tem problema, se eu não souber a resposta, eu vou procurar a resposta e depois mando pelo direct. Tua mãe, seja bem-vinda, dona Silvia. É muito bom ter a senhora aqui com a gente. A Thalita aí divulgando o trabalho aí pra mames, né? Que delícia, que delícia. Vamos aqui falar. Dona Silvia, conversa comigo aí, viu? Pelos comentários, coloca aí. Esse mal, né? Aflige vocês já hoje, vamos abandonar. Nós vamos terminar essa live abandonando essa crença
de que é o mal do século e de que nós, em algum momento da nossa vida, ou nós vamos ter um medo excessivo, ou uma ansiedade, ou um estresse, né? Seja bem-vinda, Magali Cardoso entrando. Muito bom ter todo mundo aí. Algumas pessoas já me conhecem, outras não me conhecem. Vou falar bem rapidinho. Eu sou Jeane Klafke, terapeuta sistêmica e reprogramadora mental. De que? O que eu trabalho? Com trauma, com bloqueio. O que tá bloqueando a tua vida? E hoje isso é um bloqueio. Se você tem um medo excessivo, eu te garanto que esse medo em excesso tá te bloqueando em alguma parte da sua vida. Se você tem uma ansiedade excessiva, essa ansiedade também, ela tá te fazendo mal. E o estresse nem se fala então, ok? Então nós temos essas vertentes. Seja bem-vindo, André. Olha o André aí dando o ar da graça pra gente. Ô, André, pode mandar, viu? Os cursos que tiver, você pode mandar pra mim pelo WhatsApp. Eu gosto de estar sabendo, quem sabe algum eu consigo fazer, né? Tem aí mais uma pessoa que entrou depois do André, Art Suzuki Jr. Seja bem-vindo também, ok? Daniela entrando. Então hoje nós vamos olhar para essas 3 emoções, para esses 3 sentimentos que em desequilíbrio pode estar nos causando um prejuízo. Pode estar nos causando um prejuízo. E por quê, né? Primeiro, eu aqui não vou abordar a parte fisiológica. Eu não vou abordar que quando você tem uma ansiedade, o que isso joga no seu corpo, a adrenalina, noradrenalina, o que isso, essa parte que é mais médica, eu não vou abordar. O que eu vou abordar aqui? Eu vou abordar a parte emocional, a parte psicológica, o que isso tá te causando de aflição, ok? Tem essas vertentes. Se você conversar com um médico, ele vai te dar a parte fisiológica. Olha, acontece isso, tem uma descarga no seu corpo assim, assim, assado, e por isso você fica com ansiedade. Eu acredito na psicossomática. Eu acredito que o nosso corpo, por exemplo, quando você tem taquicardia, quando você tem todos os elementos físicos, eles vêm depois que isso foi ativado no seu cérebro, na sua mente. Então é isso que nós vamos olhar hoje, ok? E vou começar falando o quê? Primeiro, todas as emoções são positivas. Não existe sentimento ruim. Oi, Márcia. Seja bem-vinda, minha querida. Muito bom ter você aí. Não vai embora, hein? Fica aqui com nós até o fim, tá bom? Quem mais está entrando aí? Mari, seja bem-vinda. Então, nós vamos começar falando que não tem emoção negativa. Jeane, você vai falar pra mim que o medo não é negativo? Que a ansiedade não é negativa? Vou. Eu vou falar isso mesmo pra você. O medo não é negativo. Nós que generalizamos. O que é negativo? Negativo é quando essa sensação tá em desequilíbrio dentro de nós. Aí fica negativo. Se isso tá em desequilíbrio, aí fica negativo. Vou dar um exemplo para vocês. Seja bem-vinda, Vanessa. Boa noite. Vou dar um exemplo. Se você está atravessando a rua, e se você não tiver medo, o que vai acontecer com você? Você vai olhar para o lado? Você vai ver se vem carro? Não, se você não tem medo, você vai simplesmente atravessar. E você pode morrer atropelada. Não é mesmo? Seja bem-vinda, Roberta. Vou parar de falar oi para quem tá entrando, né? Exatamente, João. Você vai ser atropelado. Então, o que eu quero dizer? O medo, ele é sim positivo, é importante. Se eu não tenho medo, eu vou pular de bungee jump sem corda. Não tenho medo de nada. Eu acho que eu vou voar.
né? Então, o medo, ele é necessário para as nossas relações. Se eu não tivesse medo, eu ia lá no banco e eu ia pegar um empréstimo de 1 milhão e foda-se, não pode falar palavrão. Se eu conseguir pagar ou se eu não vou. Então, o medo, quando ele está equilibrado, ele nos impede de fazer coisas que podem nos prejudicar. Ele é um sentimento de proteção. Nós temos que ter medo. Às vezes as pessoas chegam pra mim na sessão e falam, eu não quero ter medo. Eu falo, então você pode ir embora. Porque aqui não tem jeito de tirar o medo. Porque senão você vai se matar na hora que você sair daqui. Né? O que é prejudicial? Exatamente, Thalita. O medo é uma forma da gente se proteger. De cada um se proteger. O que é prejudicial é quando esse medo está em desequilíbrio. Quando eu estou com ele exagerado. E por que eu tenho esse medo exagerado? Pensa, geralmente o medo vem quando você está inseguro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre essa energia. Quem tem medo está com o chakra básico desequilibrado. O medo, né? Se eu tô com medo, eu não tenho a coragem. E quem é que nos ensina a ter coragem? Quem nos ensina a ter coragem? Você pode contestar, você pode não acreditar em mim e você pode não concordar, e tá tudo bem. E você pode escrever aí nos comentários, Giane, não concordo com você. Não tem problema. Mas quem nos ensina a ter coragem, como o João disse, é o pai. Então, o primeiro indício para você pesquisar dentro de você é como é a minha relação interna. Gente, não é no dia a dia, não. No dia a dia eu não quero nem saber qual é a tua relação com teu pai. Mas internamente, como é a sua relação com o seu pai? Né? Qual foi o registro que você teve? O pai é o que nos dá a base, a coragem, que está ligado ao chakra básico. Então, este medo, que a gente muitas vezes tem medo do quê? É a insegurança. É a falta de segurança. E a segurança é o pai. Né? Eu até estava vendo um vídeo aí no Instagram, que era uma menina, tava lá no MasterChef, tentando abrir um pote. Aí ela corre lá na arquibancada. Eu queria achar esse vídeo, mas eu não sei se eu vou achar. Se alguém sabe que vídeo é, me manda pelo direct. Ela corre na arquibancada e fala assim, pai, abre pra mim, por favor. E o pai faz assim, e devolve o vidro, né, pra ela. E ela volta correndo e termina a prova do MasterChef. Eu vi isso hoje, achei fantástico. Então, é essa segurança que eu vou ter para onde recorrer. Eu tenho ali um suporte, né? Então, Thalita, se você achar, me manda pelo direct que eu quero compartilhar ele. Eu vi rapidinho, não deu tempo de eu salvar. Aí o João pergunta, e quem nasce e não tem contato com o pai? Uma forma, João, é você constelar. Por quê? Você não nasceu de um ovo. Esse pai existe, entende? Ele existe e ele tem que existir. Eu até falei no começo da frase isso. Ele tem que existir dentro de você. O seu pai, essa figura da proteção tem que existir dentro de você. Ah, mas eu não tive contato desde que eu nasci. Como que eu vou ter esse modelo? Tô tão empolgada com o assunto que até ativa aqui. Esse modelo você pode buscar dentro de você. Quem é um homem que teve essa representação? Se você não teve pai, né? Esse homem teve essa representação. Eu, por exemplo, nunca tive contato com o meu pai. Mas por um período da minha vida, quem representou esse pai foi o meu avô. E depois foi o meu tio, que foi com quem eu morei. Então, essa representação esteve na minha vida. E se você precisar ancorar isso, você pode fazer uma sessão de terapia ou de constelação e ancorar essa energia do masculino. Inclusive, quando eu constelo, eu puxo essa energia de todas as gerações do masculino.
ok? Faz sentido para vocês? Quem aí tem muito medo, quem é muito medroso ou medrosa, faz sentido isso? Essa ausência desse masculino? Então, esse é o medo. Geralmente, nós temos medo de que aconteça algo que eu não quero, tá? Geralmente, eu tenho medo de que aconteça algo que eu não quero. Então, eu tenho medo sei lá, de ficar pobre. Então, que é uma coisa que eu não quero. Eu tenho medo sei lá, tenho medo de tubarão, porque ele pode me matar. O medo geralmente é algo mais concreto. Jeane, pode existir o medo de algo subjetivo? Pode, né? Mas o subjetivo tá mais ligado com a ansiedade, que eu vou falar agora. Quando a gente pensa em ansiedade e fala, eu não quero sentir ansiedade. Gente, existe coisa mais gostosa do que você estar ansiosa para ir para uma viagem para Dubai? Eu quero ir para a Índia. Eu ia ficar super ansiosa, é uma delícia. E se você fosse buscar o carro dos seus sonhos na concessionária? Sei lá, aquela BMW, se você tem esse sonho. Aquela Mercedes ou sei lá, que carro que você sonha em ter. Não é uma ansiedade deliciosa? E se você tá barriguda ou a sua mulher, a sua esposa tá barriguda e você tá indo ter neném. Você tá indo ter neném. É uma ansiedade saudável. Então, uma ansiedade equilibrada é muito bom, né? A primeira vez que eu fui dar uma aula, eu fiquei super ansiosa. Gente, se eu errar, e se eu não souber falar, e se eu gaguejar, e se alguém fizer uma pergunta que eu não souber responder, né? Foi uma ansiedade gostosinha. Agora, quando que é ruim? Quando essa ansiedade é exagerada. E aí, acabo tendo, muitas vezes, a crise de ansiedade. Algumas pessoas têm crises, inclusive, porque ela já está num nível bem avançado, né? E o que é a ansiedade? A ansiedade, geralmente, ela vem casada com o controle. Eu nunca vi uma pessoa good vibes ansiosa. Até hoje eu nunca vi. Pode ser que exista, óbvio, existe de tudo. Mas é mais difícil. Você percebe que a ansiedade, ela vem muito casada com o controle. Eu tenho ansiedade pelo futuro que eu não consigo controlar. É algo que foge da minha mão. Então eu me sinto ansiosa. Algo que eu tenho que escolher também. Por exemplo, por que hoje existe muito mais ansiedade do que antes? Porque hoje nós temos um leque de coisas. Tudo que você vai fazer, você tem muitas escolhas. Antigamente não. Por exemplo, você chegava na loja, tinha um celular só. Era só aquele tijolão, quer, não quer, tchau. Você não tinha o que escolher. Hoje você chega na loja, você fica enlouquecida, porque tem 500 modelos, um que fala, um que anda, um que, nossa, até come pra você se você deixar. E aí, isso gera ansiedade. Muitas opções geram ansiedade, né? A pessoa fica ansiosa, ela não sabe o que escolher. Por quê? Porque quando eu tenho muitas escolhas, vou pôr 3 aqui, se eu escolho uma, eu elimino as outras. Entendeu? Então, para eu dizer sim para uma possibilidade, eu tenho que dizer não para todas as outras. Você nunca tinha pensado nisso, João? E isso é bom pensar nisso agora? Faz sentido ou não? Vão colocando aí para mim como é isso para vocês, né? Então, esse escolher gera ansiedade. Por quê? Porque além de eu ter que escolher o que eu quero, eu tenho que escolher o que eu elimino, né? E aí, quando eu escolho o que eu quero e eu tenho que eliminar as outras coisas, me gera ansiedade. Porque se eu sou controladora, eu não quero eliminar nada. Ou controlador.
Se eu quero esse lápis e esse lápis e essa caneta, tá? Eu tô dando um exemplo, tá? É que, por exemplo, sei lá, eu preciso comprar um carro, outro carro. Eu preciso escolher entre uma proposta de emprego, outra proposta de emprego e outra proposta de emprego. Eu tenho que escolher se eu vou casar, se eu vou namorar ou se eu vou ser solteira. Entende? Então eu tenho isso. Para eu escolher uma, eu tenho que eliminar as outras. E toda escolha tem ganhos e tem perdas. Só que para uma pessoa controladora, ela não quer perder nada. Ela quer ter tudo. Só que não dá para ter tudo. E isso gera ansiedade. Faz sentido? A ansiedade está muito ligada. Por que eu falo do controle? Porque vai acontecer algo que eu não sei. Ok? Gente, vocês podem ir colocando perguntas aí nos comentários. Faz sentido? A Thalita falou que faz sentido. O João falou que faz sentido. Pode ir colocando as perguntas, tá? E o estresse? O que é o estresse? Hoje em dia tem tanta gente vivendo estressado, né? Muita gente vivendo estressado. O que é o estresse? O estresse é principalmente esse excesso de pensamentos. Quando eu tenho um excesso de pensamentos e os meus pensamentos estão descontrolados. Então eu fico estressado porque eu não sei o que fazer. Pessoas, por exemplo, que não conseguem ter uma rotina, geralmente desenvolvem esse estresse. Por quê? Porque tá tudo bagunçado dentro da mente, né? Vocês já viram aquele balãozinho que é aquele enrosco assim? Tá tudo bagunçado dentro da mente e isso gera estresse. Outra coisa que gera estresse é quando eu estou fazendo algo, só que eu queria estar fazendo outra coisa. Isso nós temos que trabalhar muito. Por quê? Mães geralmente têm isso, que é o quê? Eu tô trabalhando e eu queria estar com meu filho. A hora que eu tô com meu filho, eu queria estar trabalhando. E isso gera um estresse. Quando eu estou fazendo uma coisa e queria estar fazendo outra, tá? Isso gera estresse. Eu vou falar mais um negocinho do estresse, mas deixa eu ver aqui. Hoje em dia tudo é burnout, né? Antigamente trabalhava 18 horas por dia e existia esse burnout. Bom, João, digamos assim, vou te dizer o meu posicionamento, tá? Mas não necessariamente tem que ser o correto, até porque eu acho que não existe uma verdade absoluta. Sempre existiu de tudo, mas não se dava nome, tá? Hoje existem doenças que são atuais porque os problemas são outros, né? Então, desenvolvem. Mas vou pegar esse gancho seu e vou dizer uma coisa. Se você passar por atendimento comigo, e quem passou por atendimento comigo, pode colocar aí nos comentários. Eu detesto dar nome para aquilo que a pessoa tá vivendo ou tá sentindo. Por exemplo, dar nome. Você tá com depressão. Você tá com ansiedade. Você tá com burnout. Quando eu dou um nome, eu rotulo. E aquela doença passa a fazer parte da pessoa. Olha que grave que é isso. Tem pessoas que nunca pararam para pensar isso. Quando eu falo, eu sou depressiva, pronto, você já rotulou. Pá, depressiva. Para você se livrar dessa doença vai ser muito mais difícil. Então, por exemplo, quando, sei lá, se eu tenho alguma coisa, eu falo, ai, essa noite eu tive um piripaque. Porque eu não dou nome. Entende? Se você não dá nome, você não pega aquilo pra você. Você não agrega. Tá? Então, só que hoje as pessoas colocam, eu tenho isso, e rotula. E agarra nisso. Certo? O estresse, quando eu estou estressada, eu desenvolvo no meu corpo uma sensação de luta e fuga. Eu fico em sobreaviso, eu fico em estado de alerta. Ficar em estado de alerta solta dentro do meu corpo muitas substâncias que fazem eu estar alerta. Só que se eu tô alerta, primeiro,
O meu corpo todo está preparado para lutar ou fugir. Segundo, o meu cérebro está trabalhando muito mais acelerado porque eu tenho que pensar em saídas. Você imagina você passar o dia inteiro com o seu corpo assim, pronto para atacar ou para fugir? Olha o quanto isso desgasta energeticamente. Entende? O que a Thalita colocou aqui? Como não pensar? Eu acho que eu demorei um pouquinho para ler sua pergunta, Thalita. Eu não sei se eu tava falando de ansiedade quando você colocou. Qualquer coisa você pergunta aqui de novo. Como não pensar no quê? Nas opções, nos problemas? Por favor, coloca aí de novo que a gente já olha para isso, tá? Então, nós temos que primeiro olhar para esse estresse e eliminar. Porque não dá para o seu corpo ficar o dia todo com essa sensação de luta e fuga, né? A parte da ansiedade, que é o controle, nós temos que entender que hoje o mundo está muito dinâmico. Desde a época de Buda, ninguém já tinha o controle de nada. Hoje menos ainda. Hoje não se tem controle de nada. Imagina você que as crianças que estão no jardim da infância hoje, as crianças que estão com o jardim da infância, elas vão trabalhar com alguma coisa que ainda não existe. Com toda certeza eu digo isso. Porque a evolução e a tecnologia tá tanta que elas vão trabalhar com algo que não existe. Ou seja, nós temos que aprender a conviver com a incerteza. Nada é certo. Então, a ansiedade pelo certo não nos favorece, né? E mais, vamos ampliar. Todo mundo tem a sua cota de coisas ruins para viver no dia a dia, né? Aceitar que as coisas ruins vão vir e vão embora é algo que alivia o medo, a ansiedade. Adianta você ficar ansioso, ansiosa, sendo que você sabe que algumas coisas vão acontecer na sua vida. A sua vida não vai ser linear. Não existe. Só quem morreu. O batimento cardíaco é linear. É altos e baixos, né? Então a tecnologia cresce, consequentemente a ansiedade, o medo e o estresse aumentam? Não deveria. Por que a tecnologia cresce e, consequentemente, a ansiedade, o medo tem aumentado e o estresse tem aumentado? Porque as pessoas não estão conseguindo lidar com a incerteza. Você percebe que, eu percebo que, desde que aconteceu essa explosão, né, dessa pandemia que nós vivemos hoje, muitas pessoas surtaram. Surtaram por quê? Porque tinha a vida dentro da caixinha, dentro do controle. E aí, de repente, tudo aquilo que ela tinha programado desprogramou. E isso gerou ansiedade, que é o incerto. Então, quando eu falo que a tecnologia traz que as nossas crianças vão trabalhar com algo que nem existe ainda, é pra gente ir prestando atenção e abrindo a mente de que as coisas são incertas. Nós não temos o controle e tem que soltar este controle, né? Estresse vem de pensamentos excessivos. Você estava dizendo, sim, isso. E aí você perguntou como eliminar eles. Vou dar dicas. Primeiro, tá, Thalita? Se você se sente estressado porque você tem um acúmulo de pensamento, você tem que organizar os pensamentos na sua mente. É o primeiro ponto. Organizar esses pensamentos. Que é o quê? O que eu tenho para fazer? Se eu tô estressado porque eu tenho conta para pagar, o que eu posso? O que tá dentro da minha esfera de mudança? Eu não vou nem usar a palavra controle aqui, tá? O que está dentro da minha esfera de mudança e o que não está. Quantas vezes nós ficamos estressados por coisas que fogem da nossa alçada? Eu tô estressado porque fechou tudo, por exemplo, deu lockdown e eu não posso trabalhar. Adianta.
Hoje eu tô estressado porque choveu o dia inteiro. Mas você pode mudar essa realidade? Não. Então é como se tivesse uma conversa dentro de você mesma. O que está... E agora vem aquilo, a perguntinha que eu quero. Até vocês podem anotar para pensar. Isso que você está sentindo não nasceu com você. Então pergunte-se, o que desencadeou isso? A busca é quando foi, qual foi o movimento, qual foi a ação que desencadeou isso dentro de mim. E aí aquilo que desencadeou é o que tem que ser tratado, é o que tem que ser olhado. A partir do momento em que eu tive mais contas, eu fiquei mais estressado, eu fiquei mais ansioso. Então nós estamos começando a chegar num ponto. O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Por exemplo, tem muitas pessoas que são estressadas por conta de que gastam mais do que ganham. O que você pode fazer? Não adianta você continuar estressado e não fazer nada para mudar. Que é aquilo, ação. Se eu tenho ansiedade, primeiro ponto é eu buscar o que está me gerando ansiedade. O que está me gerando essa ansiedade? A hora que eu acho, ou chego próximo, se você não consegue fazer isso sozinho, você precisa de buscar a ajuda de um profissional. Né? É o que eu posso mudar, o que eu posso fazer para mudar essa realidade. Ah, eu tô ansiosa porque eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Bom, então você tem que resolver. E aí a ansiedade vai passar. É simples. Agora a gente senta e curte a ansiedade, né? A gente curte o medo. Ai, eu tô com medo de que isso aconteça. E o que você tá fazendo para evitar? Nada. Então não tem o que fazer. Você já se apropriou disso e você tá tendo algum ganho, algum benefício de ficar nesse lugar. Faz sentido para vocês isso? Né? E o que eu venho falar agora, pra gente ir finalizando, quem tem alguma pergunta, alguma dúvida, posta aí. Mas é como ajudar a combater. Alimentação. Existem alguns alimentos que nos deixam mais estressados, mais ansiosos. Isso é um grande fator de ajuda. Então, a alimentação. Exercício físico. Ai, Jane, isso é clichê, é ridículo, é idiota. Então, e nem o clichê, o ridículo idiota você tá fazendo, caramba. E quer resultado diferente. Se você já sabe disso, por que você não tá fazendo? Faz. Tem que fazer exercício físico. Isso mexe com os seus hormônios, isso mexe com as substâncias no seu corpo. Você acha outros meios de elaborar. Quando eu tô exercitando o meu corpo, eu oxigeno o meu cérebro. E aí já ajuda nos excessos de pensamento. Terceira forma de combater, terapia. Se você não consegue achar a causa do seu medo, da sua ansiedade, do seu estresse, você precisa de um profissional para te ajudar. Simples assim, né? E o quarto tópico, pra gente fechar aqui, é sim a meditação, tá? A alimentação, exercício físico, terapia e meditação. Ai, Giane, por que precisa de meditação? A meditação, busquem, né? A titia Giane tá aqui para ajudar na terapia, exatamente. Então, pessoal, tô aqui, manda direct, agenda. Tem resultados incríveis. Por falar nisso, nossa, eu preciso compartilhar nos stories um resultado fantástico, um feedback hoje de uma constelação que eu fiz ontem. Eu constelei a pessoa ontem e hoje já teve um resultado incrível. É assim, é muito top. Por que eu vou falar da meditação? Se eu estou com excesso de pensamento, se eu tô sem conseguir resolver alguma questão, eu preciso desacelerar a minha mente.
Quantas pessoas adoram fazer detox. Ai, hoje eu vou fazer detox. Eu vou desintoxicar o meu corpo. Lindo, super legal. Faça detox. E da sua mente insana, cheia de minhoca podre? Quando é que você desintoxica a sua mente? A meditação, ela serve para que você não entre em colapso. Então é na meditação, sim, que você vai parar, que você vai respirar. E muitas vezes você vai perceber que aquilo que você achava que era um problema imenso é um probleminha grão de arroz. Ou às vezes nem é problema. Então, o quarto tópico é você aprender a desintoxicar a sua mente. João, meditar não é difícil. Pode ser que você tenha tentado de um jeito mais desafiante. Por exemplo, a meditação que todo mundo fala, que é clichê, é a meditação de você não tem que pensar em nada. Essa vai ser difícil mesmo. Você vai ter que pegar 6 meses, 1 ano, ir para um retiro budista e lá você vai conseguir essa meditação. Mas não é só esse tipo de meditação que você pode fazer. Você pode fazer outros tipos de meditação. Eu não sei se alguém que tá aqui na live já até adquiriu. Não tá disponível, tá? Não tô vendendo nada. Mas já adquiriu. Eu já lancei uma jornada da Meditação Evolution. Eu só tô comentando para que vocês entendam que existem outras formas. Nessa jornada, o que eu faço? Eu conduzo. Eu trabalho com uma hipnose, uma reprogramação mental junto com a meditação. Você nem percebe que você está se desligando. Você vai só no som da minha voz comigo. E isso você consegue reprogramar sua mente. Então, João, se você quiser saber um pouquinho mais, eu te mando. Eu tenho algumas meditações, inclusive gratuitas, para você experimentar a minha forma de meditar, o meu método, que é um método que você consegue desintoxicar a sua mente para que ela não colapse, com ansiedade, com estresse, sem você ter que esvaziar. Ok? Então, é isso aí, as minhas dicas hoje. Vocês já olharam para isso. Eu vou fazer só uma respiração agora para você ter uma noção. Não vou fazer uma meditação completa porque nós vamos extrapolar o tempo. Mas vou só fazer uma respiração. Então eu vou convidar vocês para vocês só sentirem como seria a meditação da tia Giane sem eu ter que esvaziar a minha mente. Então fecha os olhos 1 minuto. Vão durar 2 minutos essa meditação, tá? Eu prometo. Respira fundo. E solta com a boca entreaberta. Mais uma vez. A última vez. E agora eu quero que você comece a prestar atenção na minha voz. A partir de agora, só a minha voz interessa para você e nada mais. Vai sentindo o ar entrando e saindo do seu corpo. Mais e mais. Neste momento, sinta o seu corpo, sinta os seus braços, veja se eles estão relaxados. Ao relaxar os seus braços, relaxe também os seus ombros. Perceba o quanto de tensão você tem carregado aí nos seus ombros. Dê uma leve mexidinha no seu pescoço. Perceba o quanto esse pescoço está duro, rígido.
Quanta rigidez você tem carregado no seu corpo. Será que precisa de tudo isso? E se fosse possível você soltar toda a musculatura do seu corpo e relaxar? Agora eu quero que você imagine que você está sentado na beira de um rio. E você vê folhas boiando e descendo no curso desse rio. Só observe. Eu quero que você agora pegue cada pensamento, se é que eles ainda estão aí. E é como se você pegasse com as suas mãos e depositasse em cima de uma folha. E só observe essa folha descendo no curso do rio. E então você pega outro pensamento e coloca em cima de uma próxima folha. E assim sucessivamente vai pegando os pensamentos e depositando nas folhas no curso deste rio. Respire profundamente e vai trazendo a sua mente para o aqui e agora novamente. Vai voltando e vai abrindo seus olhos. Quem está comigo? Quem ficou e fez a técnica, me diga, você conseguiu me acompanhar? Você conseguiu estar junto comigo? Solta o link pra gente comprar a jornada de meditação. Vou soltar então. Eu vou soltar o link lá na minha bio, para vocês comprarem, adquirirem a jornada de meditação, quem quiser. Mas você percebe, vocês conseguiram perceber que foi possível me acompanhar, que para meditar você não precisa eliminar os pensamentos da sua mente, que você pode, sim, não permitir que a sua mente colapse em estresse, em ansiedade, em medo, de uma forma fácil e tranquila. Tá vendo a Thalita? Acompanhei facilmente, sim, foi muito bom, gratidão à parte. Isso é meditar. Parabéns, vocês meditaram. Não tem segredo. O segredo é que muitas pessoas dificultam o processo porque não querem que vocês despertem, né? Mas não tem segredo. Flávia, peguei só o final, mas eu amei, quero saber mais. Bom, Flávia, eu vou disponibilizar esta live lá no feed, né? E eu terminei com uma meditação porque é uma forma da gente eliminar o medo, a ansiedade, o estresse. E aí, algumas pessoas me falaram que é difícil meditar e eu peguei vocês acho que durou 5 minutos. Em 5 minutos nós meditamos. E quem não conseguiu, coloca aí nos comentários. Você não conseguiu? Você conseguiu? Né? E aí pediram para mim soltar o link da jornada de meditação Evolution, né? É importante sim a meditação, e não é aquela meditação de esvaziar os pensamentos, é de você organizar os pensamentos. Gente, meditar é exclusivamente, eu vou simplificar, é você escolher o que você quer pensar.
Por que a gente fica com ansiedade, com estresse? Porque fica tudo bagunçado dentro da minha mente. Quando eu medito, eu aprendo a organizar, como se eu fizesse um fichário, ok? Então, como me pediram, eu vou soltar lá no link da minha bio. Quem quiser saber mais, entra lá. Eu vou só, entrar para conseguir pôr lá, porque não está disponível. Mas quem quiser adquirir, eu vou deixar liberado para vocês adquirirem a Jornada de Meditação Evolution. É uma jornada que tem um módulo aprendendo a meditar. Tem um módulo, sim, para você reprogramar ansiedade, depressão, estresse com a meditação. E tem novos módulos que estão para sair, que é o Japamala, Mudras e Mantras. Então, já que me pediram, se vocês quiserem, vai estar lá no link da minha bio, ok? Ó, um grande beijo para vocês. Vejo vocês a semana que vem. Quem entrou agora, vai estar disponível lá no meu feed essa live. E toda terça-feira, às 8h48 da noite, eu estou aqui, faça chuva ou faça sol, com um tema pra gente olhar, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada pela companhia de vocês aqui. Gratidão imensa. Beijo, beijo. Até terça que vem. Tchau, tchau.